nosso culto de louvor e adoração, 12 dias de campanha para os 12 meses do ano. Vamos ter um momento de oração, chamando a presença do Senhor aqui neste lugar. Eu creio que Ele já está aqui, vai se aquietando, colocando a sua vida diante do Senhor. Esquece tudo lá fora e coloque-se diante dEle, pensa só nele, amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te bendizer esta noite, Senhor. Queremos, Pai, colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Pai, se a sua presença, Senhor, não for aqui, Pai, nada estaremos fazendo aqui, Pai. Porque, Senhor, nós viemos aqui para louvar e bendizer o seu nome, Pai. O único Deus que é digno de honra, de glória e de louvor, Pai. Tenha liberdade, Pai, no meio do teu povo, Pai. Tenha liberdade, Senhor, no meio da tua igreja, Pai. Pai, tudo aquilo, Pai, que não procede do Senhor, desde já nós te pedimos em nome de Jesus, bata em retirada, Deus. Que só a sua presença, Pai, se faça presente aqui neste lugar, que nós te pedimos desde já, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Bem alto,
irmão? Pegue sua Bíblia agora, vamos abrir a palavra do Senhor, lá em 2 Reis. Hoje a palavra estará com a missionária Ceci. Poderia trazer um salmo, mas Deus colocou 3 versículos no meu coração. Ontem o pastor Kleber, eu peguei um pedaço e hoje eu ouvi de novo a mensagem. O pastor Kleber falou dos discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos. E eu meditando nessa palavra, os discípulos não era um só, era os discípulos, era mais de um. E orando a Deus, Deus me levou lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 2, 4 e 6. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. O versículo 4. E Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. O 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Amém? Podem sentar. Sempre eram mais de um, meus irmãos. E os discípulos no caminho de Emaús, e Elias e Eliseu. A importância de nós, igreja, ter um servo ou uma serva do Senhor para andarmos juntos. Aqui o primeiro momento, Elias disse a Eliseu que ia até Betel. E Eliseu, o que ele falou? Ele foi até Betel com Elias, ele não ficou. Depois a palavra do Senhor veio a Elias falando que era para ele ir até Jericó. E Elias fala para Eliseu ficar, e Eliseu fala que não ia ficar, que ia também. E depois a palavra do Senhor veio a Elias falando que era para ele ir até ao Jordão. E Eliseu não ficou para trás, né? Ele foi junto, foi andando junto com um homem do Senhor, né? A importância de nós andarmos, né, com homens e mulheres do Senhor, amém? E nós somos privilegiados, né? Todos esses nomes, 12 nomes, né, pastora, que a senhora convidou, eu creio que foi 12 nomes escolhidos por Deus. Nós já estamos sendo presenteados por essas 12 vidas, né, que eu creio que foi Deus que colocou essas pessoas, né, no caminho da Igreja Metodista em Garapava, né, e nós somos privilegiados por Deus, por cada pessoa que estará ministrando aqui nessa noite, que é um presente de Deus, amém? Vamos ter um momento de oração, lá em 1 João, capítulo 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos nos colocar diante do Senhor, pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Todo dia é um dia de batalha, que nós temos que vencer a nossa carne, e a cada dia nós andarmos como o Senhor quer que nós andamos. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor, Pai, a tua igreja, Pai, coloca diante de ti, Pai, pedindo perdão, Senhor. Pedindo perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Pai, pelas nossas fraquezas, Pai. Se não fosse o Senhor, Pai, nas nossas vidas, Pai, estaríamos perdidos, Pai. Porque, Pai, nós temos pensamentos maus, nós somos maus, mas o Senhor é bom o tempo todo, Pai. E ontem, Pai, quando a pastora começou o culto,
ela falou que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E eu creio, Pai, nesta palavra, Pai. Por isso, Pai, nesse momento eu coloco, Senhor, a tua igreja diante do Senhor, pedindo perdão. Pai, nos lava, nos purifica, Pai, de todo pecado. Pai, a cada dia nós queremos chegar mais puro diante da tua presença, Pai. A cada dia, Pai, nós queremos ser renovados, Pai, diante da tua presença, Pai. Por isso, Pai, nós pedimos perdão. Perdoa, Senhor, os nossos olhares, o nosso falar, o nosso ouvido, Pai, por muitas vezes emprestar, Pai, para ouvir coisas que não procedem de Ti, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós queremos levantar renovados pela Tua presença, Pai. Acreditamos, Pai, que somos perdoados por tudo aquilo que o Senhor passou na cruz. Hoje nós somos perdoados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem veio hoje é o segundo dia da campanha. E hoje nós temos visitante. Chegou uma fichinha aqui. O Felipe. Coloca de pé, meu querido, não para te constranger. Tem alguém mais nos visitando essa noite pela primeira vez? Alguém mais pela primeira vez? Seja bem-vindo, viu? Uma alegria estar na presença do Senhor, uma alegria para a igreja também, quando chega um visitante. E como que a gente fala para o nosso visitante, meus irmãos? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Volte outras vezes. Vai ganhar um beijo e um abraço depois. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor agora. Vamos colocar de pé com alegria. Hoje é só o segundo dia, meus irmãos. Não cansa não. Mas se você cansar, o Senhor Jesus, Ele renova as suas forças. Dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sim, Pai, nós adoramos ao Senhor, ó meu Pai, diante da tua beleza, diante da tua majestade, diante da tua santidade, ó meu Pai, diante do teu nome, ó Deus, porque tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és o Deus todo-poderoso, ó Deus.
louvor, toda adoração e toda exaltação, Pai. Receba, meu Pai, o louvor da tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Gostaria de chamar a missionária Ceci. Deus é bom. Aleluia. Vamos colocar de pé. Levanta sua mão santa aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, ainda na tua presença, Pai, nós estamos aqui para te louvar, Senhor, para te bendizer o teu santo nome, Pai. Pai, nós colocamos diante do Senhor a missionária Ceci, Pai, diante de ti, Pai. Continua, Senhor, usando ela como vaso do Senhor, Pai, por onde ela passa, Pai. Guarda a vida dela, Senhor, guarda a família dela, Pai, guarda os teus bens, Pai. Protege ela, Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Momento especial de nós estar aqui na casa do Senhor. Ontem eu falei para Deus que não precisava nem ministrar. Fui muito ministrada aqui pelo meu amigo, o pastor Kleber. Foi muito bom a palavra que a gente ouviu ontem. Se eu fosse embora para Guarulhos, eu já saía daqui posse da minha vitória aqui, que eu recebi aqui neste lugar ontem. Deus, Ele é muito bom. Estou aqui, né, a convite da minha amiga, pastora Sonedil, e também debaixo da bênção, né, do meu coordenador, Renato Saidel, até está por aqui, por perto aqui dessa cidade. Pode até aparecer aqui essa semana num dos cultos. 80 quilômetros daqui de Igarapava, deve estar aqui perto. Vou ficar olhando aí, que eu penso que não está aqui dentro ou vai aparecer. Ele orou, fez uma oração muito linda por mim, antes de eu sair de São Paulo, pedindo a mão de Deus, a presença de Deus, né, e a unção dele sobre as nossas vidas. A gente tem assim uma conexão muito boa, eu, mas esse pastor, coordenador meu lá, só conheço ele dentro dos 14 anos dele, então já está hoje com quase 50, a gente tem muito tempo junto lá em Guarulhos. E aí, quando Deus falou, meu coração estava ali falando com a Terezinha, eu falei, Terezinha, tem 2 mensagens, e agora, o que eu faço? Aí ela olhou assim para mim e falou, missionária, justo você em dúvida, o que eu faço? E aí eu comecei a ir de ontem para cá, Deus começou a falar muito comigo, Deus fala comigo nas madrugadas. E aí Deus começou a não deixar eu dormir de ontem para cá, falando comigo. E Ele falava muito sobre aliança. E eu falei, Deus, mas o negócio lá é sobre renovo. E Ele falou muito sobre aliança, que Ele quer fazer aqui com a igreja de Igarapava. Isso também é renovo do Senhor. E eu não estava entendendo, porque na minha mente eu queria uma coisa e Deus queria fazer outra. E nessa noite Ele me surpreendeu até a mim também, porque Ele vai falar um pouco de aliança. Porque nós sem aliança com Deus,
a gente não tem renovo. Se nós não temos essa aliança com Ele, nós não temos compromisso com Ele, falar a palavra certa. A primeira coisa que Deus confirma na vida da gente, quando nós estamos conectados com Ele, é quando nós temos aliança com Ele. E se eu e você não tiver essa aliança, nós não temos. Como que eu vou, os cônjuges que estão aqui, vai dizer que é compromissado com a esposa se não tiver uma aliança com ela? E aí Deus falou muito forte, diz para eles que eu vou fazer uma aliança com eles. E nessa noite Deus quer fazer uma aliança comigo e com a igreja de Garapava. Amém? Abra vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Eu vou estar lendo do 1 até o 14. E aí vamos ver o que Deus vai ministrar nesse tempo de palavra. O que Ele vai falar para mim, para a igreja, o que é que Ele quer fazer. Primeiramente comigo, porque é a primeira vez que eu ministro essa palavra nas igrejas. Enquanto você vai encontrando, fazer um exercício aí com o corpo, depois do Réveillon, do Natal, né? Vai se levantando e vai já tomando posse aí desta palavra, porque o título ela diz assim: a aliança do Senhor com Davi. Coisa forte. Só em você ver o que está escrito lá em cima, você já fala, meu Deus, eu quero isso. Porque a primeira coisa que eu quis de Deus foi quando Ele falou para mim, eu vou fazer uma aliança com você. Mas eu comecei a caminhar, comecei a fazer um monte de coisas erradas. Para lá, para cá, cheguei a duvidar, falar que Deus não existia. E olha, igreja, onde que Deus foi fazer uma aliança com a missionária Ceci? Na beira de um suicídio. E Ele chegou para mim, eu vou tirar você daí e vou levantar você para libertar cativo. Olha que coisa louca. Mas nessa noite eu creio que não tem alguém aqui que está nessa situação. E Deus quer fazer essa aliança com você também. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim, no versículo... 2 Samuel, capítulo 7, o primeiro versículo, diz assim: e sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, e disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus se acha numa tenda. E disse Natã ao rei: vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edifica-me a tua casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, e a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificai uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei de dar malhada detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre meu povo e sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grandes o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparai-te lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade os aflige como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juiz sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém,
descanso de todos os teus inimigos. E também o Senhor te fez saber que Ele é o Senhor e te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhes serei por pai, e eles me serão por filhos. E se vier a transgredir, e castigá-lo-ei com a vara, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homem, e com açoite lhe de filhos de homem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus querido, aqui está a tua palavra, Senhor. A palavra foi lida, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor queria. Mas eu preciso, Senhor, da revelação dela. Porque o Senhor revelou somente para mim o que o Senhor ia fazer nesta noite. Mas há uma igreja, Senhor, há um povo precisando te ouvir. Senhor, aqui tem pessoas, Pai, que precisa de uma nova aliança contigo, Senhor. Aqui tem pessoas, Pai, que precisa de um novo direcionamento da tua parte, da tua palavra. Por isso, ó Deus, que nesta noite a ACC diminua, mas que o Senhor cresça, Pai. Porque sem o Senhor eu não sei fazer. Sem o Senhor eu não sei ministrar, Pai, mas é o Senhor quem faz tudo. Por isso, ó Deus, se tu quiseres, tu pode usar a minha vida nesta noite, Pai. Se tu quiseres, Deus, tu pode falar com a tua igreja, Pai. Porque eu não vim aqui nesta noite por acaso, Senhor. Eu não vim aqui nesta noite, Pai, somente para um tempo aqui neste lugar. Mas eu vim como palavra tua, Senhor, para revelar esse povo, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer e aquilo que o Senhor vai fará, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, usa a minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Pode se sentar. Glorificando o Senhor. Aleluias. Quando Deus chamou Davi, será que ele falou: Davi, eu quero fazer uma aliança com o Senhor? Será que foi Davi que chegou para Deus, dizendo para Deus: Deus, eu quero fazer uma aliança contigo? Contrário, igreja do Senhor. Quando Deus escolheu Davi, Davi não era uma pessoa provável para receber aquela aliança. Porque quando nós olhamos ali para trás, aonde Jessé foi ali para fazer uma escolha de um rei no meio daquele povo, ele chegou ali dizendo: vou ungir uma pessoa como rei. E eu vou fazer uma aliança com alguém que está aqui sobre a família de Jessé. E quando chegou ali, com aquele chifre de carneiro para ungir Davi, eles não caçaram a pessoa, igreja, que estava lá no meio da malhada. Eles não procuraram a pessoa que estava ali, mexendo com a ovelha, cheirando a ovelha, igreja do Senhor. Mas eles procuraram alguém que estava cheiroso, alguém que estava ali bem arrumado, alguém que estava ali diante do Pai, diante da mesa, alguém que comia com o Pai. Mas quando Deus quer separar uma pessoa, quando Deus quer ungir uma pessoa, quando Deus quer fazer uma aliança com a pessoa, Ele escolhe, a igreja do Senhor, aquele que é improvável. Deus nessa noite vai te escolher, igreja. E aquele Davi, ele não esperava, a igreja do Senhor, que ele ia ser escolhido para essa aliança. Talvez você entrou aqui nesta noite, a palavra que eu escolhi era uma palavra totalmente diferente. Mas quando eu escolhi aquela palavra, Deus já estava escolhendo Maria aqui neste lugar. Deus já estava escolhendo
escolhendo José aqui neste lugar. Deus já estava escolhendo pessoas aqui neste lugar. Para dizer para vocês nesta noite, é você que eu quero fazer aliança. É você que vai levantar esse templo. É você que vai levar o meu nome nesta cidade. É você que vai pregar para aquele que está precisando. É você que vai entrar nos hospitais. É você que vai ver as paredes dessa igreja se estendendo. Porque Deus tem um povo. Deus tem escolha. Deus tem um grande povo para trazer para aqui, igreja. Muitas vezes o adversário escuta isso. Quantas vezes o inimigo já escutou essa frase? Que Deus ia abrir as paredes, que Deus ia estender as tendas, porque a igreja não ia caber o povo que entrar aqui. Mas o inimigo começa a colocar. O inimigo começa a dizer: esse povo da igreja metodista de Garapava, eles não vão conseguir isso. Mas o meu Deus manda dizer nesta noite: Ele tem aliança contigo, minha irmã. Ele tem aliança contigo, meu irmão. Nesta noite, Ele vai colocar a aliança dele no teu dedo. E você vai ver o que Deus vai fazer nesta igreja aqui, neste lugar. Aleluia. Versículo 2, para não tomar muito tempo. E disse ao rei, ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse-lhe Natã ao rei: faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Quantas vezes Deus tem falado conosco? Faça isso para mim. Quantas vezes Deus tem falado comigo? Faça isso para mim. E aí eu começo a olhar para a situação, começo a olhar para minhas dificuldades. Primeira coisa que o crente começa, igreja do Senhor, olhar para nossas dificuldades. Começa a olhar para as enfermidades. Começa a olhar para a necessidade. Hoje se usa muito. Quando alguém diz vai fazer uma coisa para o Senhor, mas eu não posso por causa das finanças. Eu não posso por causa... Começa a colocar tantas coisas, igreja. Mas só que Deus, na palavra dele, ele diz também: abre somente a tua boca. Abre a tua boca que eu vou falar por ti. Abre a tua boca que eu vou falar. Somente precisamos entregar o nosso corpo, entregar a nossa mente, a nossa boca, para que o Senhor venha fazer, igreja. Porque o nosso Deus, Ele não desce da glória, Ele não desce de onde Ele está, para fazer a obra dEle aqui na terra. Mas Ele chamou a mim e a você para isso. Ele chamou eu e você para fazer uma grande obra. Igrejas estão fechando. Eu fico triste com isso, pastora. Quando eu chego em cidades, mas a igreja fechou. A igreja não tem mais pessoas. Mas quando você olha na esquina, ali em São Paulo dá muito isso. Eles colocam ali, eu não tenho nada contra isso, porque Deus deixou a gente livre. Coloca um som num carro, e de repente você vê 2.000 pessoas servindo a Satanás naquela esquina. E aí eu vejo os crentes dizendo: mas eu não tenho pessoas, eu não consigo fazer, a igreja está fechada porque não tinha gente. Mas nessa noite Deus está falando, Ele vai te dar uma aliança. Ele vai colocar uma aliança sobre o teu dedo. Ele vai fazer coisas novas sobre a tua vida, sobre a tua casa. E você não vai aguentar, a igreja
Quando Davi recebeu aquela ordem de Natã, Natã disse para ele somente, será que ele disse para ele, vai procurar recursos financeiros, vai procurar tantas coisas? Natã só tem uma ordem, faça tudo o que ele te mandar. Mas ali estava um problema sério, igreja do Senhor. A casa de Davi era casa de cedro, lá é cheia, manaia. A casa de Davi era uma casa de conforto. Mas olha onde que estava a tenda, a arca do Senhor. Estava dentro de uma tenda, igreja. Será onde que está hoje a arca do Senhor? Aonde que eu estou colocando essa arca? Será que eu estou colocando dentro da minha casa? Esta é a preocupação desta mensagem. Será que a arca do Senhor está dentro da minha casa? Mas a minha casa está ocupada, igreja. E aí na hora que você vê os problemas, na hora que você vê as dificuldades, aí você começa a procurar o Senhor. Mas aonde que está a arca dele? Dentro da tenda. A arca do Senhor tem que estar dentro de casa, igreja. E muitos crentes hoje põem a arca para fora, deixa a arca para fora e fica dentro de casa. E aí você começa a dizer, como é que está a tua vida com o Senhor? Como é que está a tua vida de oração? Será que você ainda dobra o joelho e sente arrepio? Será que você ainda está sentindo aqueles arrepios que você sentia outrora? Não sinto mais, missionário. Mas sabe por que você não sente, igreja do Senhor? Porque a arca do Senhor está na tenda. Esta noite Deus quer trazer a arca para dentro da tua casa. Esta noite Deus quer trazer a arca do Senhor para o teu casamento. Deus está querendo trazer a arca do Senhor para o teu emprego, para onde tu trabalha. Porque será que o lugar que tu trabalha está em contenda? Por que a casa tua está toda revirada? As coisas que eram para estar na sala, estão na cozinha. As coisas que eram para estar no quarto, estão na sala. Porque a arca do Senhor está lá fora, igreja. Deus está falando nesta noite. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero curar as tuas feridas. Eu quero salvar o teu casamento. Eu quero salvar a tua família, igreja. Versículo 4. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificai-me tu casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Qual é o pedido que você fez para o Senhor? Quando a pastora fez o propósito, 12 dias para 12 meses de bênção. É linda essa palavra, maravilhoso. Mas qual é o pedido que você fez para o Senhor? Não vou poder estar muitos dias aqui, estarei indo embora sexta-feira. Mas eu falei para as meninas, eu quero participar. Porque eu quero levar esse dia para minha casa. Eu quero levar essas bênçãos para minha casa. Eu não quero somente vir sentar nesses bancos da igreja. Porque eu não perco tempo, igreja do Senhor. Mas você é missionária. Você vem para a igreja somente quando prega? Não. Vocês não imaginam a alegria que eu estou, porque eu vou pegar quase 5 dias desse tempo. Mas sabe por que isso, igreja?
porque eu preciso levar esse renovo para minha casa. E eu preciso estar renovada, igreja. A minha família precisa de um milagre. E através desse renovo que vai acontecer aqui, Deus vai renovar a tua família. Deus vai renovar a tua esperança. Tem pessoa aqui no nosso meio que perdeu a esperança. Deus me mostra pessoas neste lugar. Perdi as esperanças, missionária. Orei tanto para esse para esse problema sair da minha vida. Mas eu perdi as esperanças. Deus está falando para você nesta noite. Ele está renovando a tua esperança neste lugar. Ele está renovando a tua fé neste lugar, mulher. Tem uma mulher no nosso meio, pastora Sonedi. Não vou dizer o nome, mas está aqui no nosso meio. O filho estava jurado de cadeia. Mas da outra vez que eu estive aqui neste lugar, Deus mostrou isso, igreja. E quando eu chego aqui de novo, sabe o que Deus fala comigo, igreja do Senhor? O filho foi liberto das cadeias. O filho foi liberto da morte, porque eu via caixão para esse homem. Mas sabe por que Deus livrou teu filho? Por causa das tuas orações, por causa do teu joelho no chão, por causa da tua fé, por causa da tua esperança. Deus livrou teu filho, mulher. Está aqui no nosso meio nesta noite. Deus deu livramento para este homem. Deus livrou ele da sepultura, porque eu não via somente a cadeia, mas eu vi ele morto dentro desta cadeia. Deus livrou esse homem desta cadeia, Deus livrou da sepultura. Mas sabe por que isso, igreja do Senhor? Por causa do joelho no chão, por causa que você não parou de orar, por causa que você não desistiu da tua família. Deus deu livramento, igreja do Senhor. Agora diz que não é importante levar a aliança de Deus, levar a arca de Deus para a nossa casa. Diz que não é importante você estar nesse banco. Talvez você venha aqui e diz: é mais uma campanha, é mais um dia que eu vou ouvir, é mais 12 dias que eu vou estar ali sentado. Mas enquanto você está aqui sentado nesta noite, Deus está dando livramento na tua casa. Deus está dando livramento até mesmo para os teus vizinhos. Deus está convertendo pessoas que você está orando. Tem uma pessoa no nosso meio que está orando por uma pessoa, orando para uma pessoa se converter. Deus manda dizer nesta noite: Ele já está entrando sobre a vida desta pessoa, e esta pessoa vai se converter, igreja do Senhor. Sim, Espírito Santo. Quando você está aqui neste lugar, participando destas campanhas, o diabo está trabalhando de todas as formas, igreja. Quando ele não consegue enfrentar a gente, mas ele começa a minar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas nessa noite, sabe que Deus manda dizer nesta noite aqui: Ele está frustrando os planos do adversário sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, igreja. Pessoas que estão com o ministério falido. Estou falando tudo aquilo que ele mandou falar na madrugada. Pessoas estão com o ministério falido dentro da igreja. Quando o pastor orava por mim, ele dizia: eu não conheço essa igreja, eu não conheço esse povo, mas eu vi o ministério do povo sendo esquartejado. O que é isso, pastor? Ministério esquartejado, igreja.
aquele ministério que você já não tem mais desejo de exercer ele dentro da casa do Senhor. Já passei por isso. Pessoas querendo abandonar a fé, misericórdia. Pessoas querendo desistir, igreja do Senhor. Mas nesta noite Deus manda dizer pela palavra dele. Ele está renovando esta aliança com esta igreja. Ele está renovando esta aliança com você. E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Iramachere, libaraia soriano. Em todos os lugares em que andei, com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma coisa, palavra qualquer das suas tribos, e quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificam uma casa de cedro? Agora, pois assim dirá ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te do meio da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo e sobre Israel. Você não é qualquer pessoa, igreja. Deus nos chama nesta noite como príncipe, princesa do Senhor. Às vezes a gente fala de rejeição. Toda vez que o ministro sempre traga alguma coisa, porque era uma pessoa rejeitada. Mas só que Deus um dia falou para mim, você não é rejeitado, você é filho. E ali quando o Senhor nos chama de príncipe, de princesa, Ele está querendo colocar algo sobrenatural sobre as nossas vidas, aqui nesta noite. Ele está querendo colocar a coroa de justiça. Pessoas que foram injustiçadas, está aqui no nosso meio. Pessoas que foram rejeitadas, está aqui no nosso meio. Mas o que Ele fala? Tirei você do meio da malhada. Porque se você não tivesse saído do meio da malhada, você estava lá ainda no mundo. Porque aqui no nosso meio tem pessoas que eram. Tem o ex-feiticeiro. E tem o ex-traficante. Está cheio de ex dentro das nossas igrejas. Mas hoje, sabe o que Deus fala para você? Te coloco hoje coroa de justiça na tua cabeça. Começa a sentir aí, igreja, a coroa na tua cabeça. Porque Deus, quando Ele chama, pastora, Ele não chama a gente para viver de qualquer jeito. Ele não chama a gente para ser qualquer pessoa. Tem uns louvores que diz que nós temos a marca da promessa. Nós temos a marca de Cristo. E se você é marcado por Cristo, você é de Cristo. Só que tem muitas vezes que as pessoas ficam com o pé com Cristo e outro pé lá fora. Só que Deus nessa noite Ele manda dizer, Ele não te chamou para ser escravo de Satanás, mas Ele te chamou para ser príncipe e princesa. Irá lá baixeiriando. E se você nesta noite está nesse contexto, eu não quero nem saber. Porque eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que pregar a transparência, como que vai vir o renovo. Como que você vai receber a aliança de Deus. Se você está meio tempo com Deus e outro meio tempo lá fora. Mas Ele manda dizer nesta noite, fica em Jerusalém. Ora lá, baixeira e canta, manai. Fica em Jerusalém, igreja do Senhor. Porque é aqui que você vai receber o renovo de Deus. Porque tem pessoas que estão aqui que não vai até o fim, pastora. Pessoas que estão aqui no nosso meio não vai até os 12 dias. Vai desistir. Mas sabe por que vai desistir? Porque o negócio vai começar a apertar. Ora lá, bexeira e cantará lá, manai. E quando a coisa começa a apertar, a gente sai fora. Eu fiz isso. Quando
Deus começou a falar para mim, eu quero compromisso, Cecília. Eu quero que você tenha uma vida de santidade. E santidade é uma palavra muito difícil de falar, é fácil. Mas de viver é difícil. Mas santidade, igreja, não é isso aqui, uma saia, uma blusa. Não é isso que Deus está querendo. Deus está querendo muito mais, igreja. E muitas vezes nós não queremos pagar o preço. A gente quer servir a Deus. Queremos que Ele faça tudo para nós, como se Ele fosse o nosso empregado. O Senhor faz tudo. E eu fico aqui. Mas quando Deus fala, paga o preço. E aí a gente sai fora. E qual é o preço que Deus está querendo para curar você nessa noite? Para curar a tua família. Para trazer a tua família para dentro da igreja. O preço de oração. O preço de jejum. É o principal que Ele pediu para mim. E aí quando Deus fala, Ceci, paga preço. Aí o povo fala, nossa, missionária, como que a senhora pregou? Mas é o preço, igreja. Na minha casa tem uma escada. Eu dei o nome para aquela escada. Para subir para os quartos. Escada da lamentação. Espera aí, mas escada da lamentação dentro da casa de um missionário. Escada da lamentação. Mas por que será que a escada é a escada da lamentação? Porque lá tem uma poça de choro. Lá tem uma poça de choro naquela escada. Agora vocês perguntam para quem que eu oro? Igreja de Garapava, Igreja de Guará, Igreja de Tuverava, Igreja de Ribeirão Preto, Igreja de São José do Rio Preto, e vai. E aí eu tento sair daquela escada, igreja, e Deus fala, volta de novo. Enquanto não fica ali 2 horas chorando naquela escada, não deixa levantar. E sabe por quê, igreja? Eu vou repetir isso de novo, que essa mulher já sentiu o que eu estou falando. E Deus cortou o laço de morte. Que Deus cortou o laço da cadeia por causa da poça de lágrimas. Deus cortou esse laço. Está lá em casa, está lá, não é porque eu sou boa, que eu sou melhor, não sou não. Eu sou igual a todo mundo. Mas Deus chamou para ficar ali naquela poça de lágrimas toda noite. Às vezes eu tento dar uma fugida, corro para subir a escada rápido, ele falou, volta para trás. E aí está lá, eu dei o nome para a escada. Escada da lamentação. E é isso que Deus está querendo fazer, igreja. É uma pequena, para poder quebrar um pouco. Mas é isso que Deus está querendo. Para que Ele vai? Para Ele dar uma aliança. Para Ele renovar uma aliança comigo e com você. É necessário descer. Se a igreja está descendo na oração. Se a igreja está orando, está com o joelho com 2 calos, como o meu, Deus vai trazer um renovo muito grande para cá. E não vai ser depois que passar 1 ano, como os 12. Não, igreja. É quando terminar os 12 dias. Vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui neste lugar, porque eu já vi a cena. Eu vi a cena, igreja, das pessoas correndo no Espírito. Aqui dentro vocês vão ver um fogo tão grande aqui dentro que não vão resistir, igreja. O que Ele vai fazer aqui nesse último dia, aqui nesse lugar? Porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Jamais os filhos da perversidade o afligem como Dante. E desde o dia que mandei houvesse juiz sobre o meu povo,
de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos, e também o Senhor te fará saber que Ele é o Senhor, e te fará casa. Deus está dando descanso para os teus inimigos. Eu não sei como é que está a tua vida nessa noite, eu não sei. Mas eu vejo pessoas que estão aqui, a casa parece que passou uma tempestade, tirou tudo do lugar. O inimigo, ele está tão furioso que você não está nem dormindo direito mais à noite. Mas Deus manda dizer pela revelação da palavra dele, que ele está dando descanso para você, crente. Esta noite ele está fechando isso com você, neste lugar. Noite de descanso, igreja. O crente, ele não serve a Deus para ficar perturbado, igreja. Precisa tomar remédio. Estava ali no Mato Grosso do Sul pregando semana passada. Chegou uma pessoa e falou para mim: eu tenho que tomar remédio para dormir, remédio para acordar. Eu falei: misericórdia. E aí começou a igreja distribuindo aquele remédio como se fosse bala. Porque não era somente um crente que estava ali precisando, tinha muito. E ela falou: não, eu consigo pegar esse negócio lá no posto, porque é taxa preta, eu consigo pegar. E começou a distribuir que nem bala. E eu falei: misericórdia, Deus me dá a palavra. E aí Deus me deu a palavra ali naquele lugar. E eu falei: como é que você serve um Deus que Ele diz para mim que Ele dá descanso para a gente, que Ele é o guarda de Israel, que o guarda de Israel não dorme, não dormita. E como que você está tomando esse remédio para dormir e ainda está distribuindo para o povo? Isso é crime. E ela disse: pois é, missionário, eu tomo isso há 20 anos. Eu falei: misericórdia. E aí eu fui contar o testemunho da minha vida para ela. Estou acabando, igreja. Eu falei para ela quando meu esposo morreu, 35 anos de casamento, nunca tinha ficado numa casa sozinha. E aí o médico passou para mim: olha, você precisa dormir. Passou um tal de Rivotril. Eu falei: misericórdia, eu nem sei, parece remédio de animal, não sei o que é isso. E aí ele pegou e passou esse remédio para mim. E eu comecei a tomar esse remédio, gente, comecei a andar na rua grogue. Eu andava, o pessoal olhava para mim e falava: missionário, depois que seu marido morreu, você ficou esquisita. Enquanto o marido estava na cama, igreja, eu estava trocando fralda dele dia e noite, cuidando dele como cuida de um bebê. E eu estava bem, aparentemente. E quando o homem dessa sepultura, o pessoal me julgou como embriagada. A olheira preta, você está esquisito. Eu falei: misericórdia, chega. Fui lá no médico e falei: olha, doutor, eu não quero esse trem mais não. Não, mas a senhora vai ter que tomar, porque a senhora não está dormindo. Eu falei: doutor, eu vou dormir. E a partir daquela noite eu dormi, igreja, até hoje. Mas eu estou falando isso, gente, eu não sou médica, eu não sou pediatra, eu não sou psiquiatra, eu não sou isso, igreja. Mas eu estou falando que você serve um Deus que pode, você serve um Deus que liberta, você serve um Deus que cura, e Ele está aqui nesta noite, igreja, te curando. Chega de servir um Deus pequeno. Mas se Ele quiser, Ele faz. Missionária, mas é porque você... Gente, nós somos iguais. O mesmo Deus que entra na minha casa, que fala comigo, o mesmo Deus que me curou, o mesmo Deus que tirou o câncer do meu seio, o mesmo Deus que faz, Ele está aqui, igreja. Mas sabe o que nós precisamos, igreja do Senhor? Toma posse daquilo que você lê. Muitas pessoas lêem a Bíblia. Pergunta para mim: quantas Bíblias você tem em casa? 10 Bíblias. Espera aí, mas 10 Bíblias, missionário? 10 Bíblias. Mas só que pode abrir as 10 Bíblias toda arriscada. Porque toda vez que eu leio um versículo da palavra, eu risco ele.
falar, não, gente, eu tenho 10, o Sidão sabe, eu tenho 10 Bíblias em casa. Mas elas são todas para ler e viver aquilo. Não adianta você ler a Bíblia como você lê um jornal. Me desculpa, igreja do Senhor. Mas a Bíblia ela tem que ser lida para nós viver o que está nela. Mas lá em Malaquias está escrito lá que nós somos, quem não é ladrão, quem não dá o dízimo, é ladrão mesmo. Não sei porquê, Jesus, misericórdia. Mas então eu vou rasgar a página, Malaquias 3, eu vou rasgar e jogar no lixo. Não, eu tenho que viver aquilo lá. E sabe por que eu sou abençoada, igreja? Sabe por que Deus abençoou minha vida de todos os lugares? Por causa daquela palavra Malaquias 3. Que eu não vou falar nisso, que não é agora. Mas é por causa dela que e se eu rasgasse a Bíblia? Não, mas aonde fala que o pecador... Gente, vamos ler, vamos viver isso. E muitas pessoas estão vivendo enganadas, igreja. Pelo adversário. Mas o adversário falou que tem que ser desse jeito, então continua. E eu prefiro viver o que Deus me diz aqui. Se fosse para ele falar para mim, olha assim, para tudo. Mas olha, para ir para São Paulo, o que ele falou comigo? Será que você está vivendo que nem mula, que nem cavalo, sem entendimento? Essa é a palavra que eu recebi em Uberlândia. Espera aí, Deus, mas o senhor está me chamando eu de mula? Está lá no Salmo 32, 8. E aí, quando eu comecei a obedecer o que ele estava falando lá, Deus me trouxe de volta. A mudança que era 7.000, saiu, nem um pedágio eu não paguei. A casa que era para ser reformada, eu não paguei um tostão. Isso é Deus, igreja. Chega de querer as coisas de Deus, mas não querer compromisso com Ele. Chega de querer a bênção do que abençoa, mas não querer o abençoador. Tem gente que vem na igreja... Ai, Jesus, eu vou ter que falar, Pai. Vem na igreja uma vez por mês, lá em casa eu vi isso. Mãe, eu só vou na igreja tomar ceia, levar o dízimo. Misericórdia. Aí, de repente, vem lá tribulância. Vem lá um feiticeiro. Destruiu todo o casamento, hoje está no divórcio. E aí? Mas eu vou na igreja metodista uma vez por mês. Será que é isso que Deus quer de mim mesmo, igreja? Será que Deus está querendo que nós vamos na igreja somente tomar ceia e levar o dízimo, é isso? A casa do Senhor é o lugar da comunhão. A casa do Senhor é o lugar de nos alegrar. E eu tenho que estar lá 4 dias, lá naquela igreja. Queira o povo ou não, eu tenho que estar lá quando eu estou em Barulhos. E quando eu não estou em Barulhos, não adianta procurar eu em outro canto de domingo, não estou em outro canto não. Dentro da casa do Senhor. Queira o pastor ou não, gosta de mim ou não, estou lá na casa do Senhor. É isso que Deus está querendo nos dizer sobre a aliança. Missionário, mas você saiu não. Para Ele fazer essa aliança comigo e com você, é necessário obedecer. É necessário viver no propósito de Deus. Porque senão, igreja, os 12 dias não vai mudar nada. Para mim vir aqui somente para esquentar o banco da igreja não vai mudar nada. Mas eu tenho que vir com propósito. Qual é o propósito, Senhor, nessa noite? Quando teus dias se cumprirem, descansar com teus pais. Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homem e com açoite de filho do homem. Deixa eu repetir somente a primeira aqui Este edificará uma casa ao meu nome. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Olha só. A lei da aliança, você está recebendo uma identidade de filho nessa noite. Se coloca de pé nesse momento.
Deus, Ele vai te dar uma aliança. E Ele vai te dar uma identidade. Qual é a identidade que você tem? Como que o diabo chamava Ceci lá fora? Há uns 40 anos, 30 anos atrás. A mentirosa. A fofoqueira. A que trazia divisão na igreja metodista. Chegava na igreja para levar divisão lá dentro. E outras coisas mais que eu não posso dizer. E o diabo falava para mim, vai lá na igreja, tem um pastor bonito lá, chamado José Carlos Pérez, que é o meu bispo hoje. Agora já não é mais, né? Entrou o outro. Vai lá, Ceci, tem um pastor moreno, bonito lá no altar, pregando. Vai lá, Ceci. Essa é a Ceci que está pregando aqui hoje. Tinha uma identidade de a mulher iracunda. Chegava em casa, o marido falava uma palavra, falava 1000. Marido deficiente, marido não trabalhava direito, porque não conseguia, que tinha os 2 pés laceados, só andava com as botas especiais. E a Ceci que trabalhava, mas esse homem ele era tratado como um lixo dentro de casa. Essa é a Ceci que vocês estão vendo aqui. E aí um dia Deus falou para mim, eu vou trocar sua identidade, eu não quero essa identidade desse jeito. Não, Senhor, mas essa identidade está boa. Essa identidade está boa, Deus. Ninguém está vendo o que eu faço. Eu venho na igreja, olhar o pastor bonitão, para quem conhece ele, hoje ele já está de idade já, moreno. Eu ia na igreja para isso. Espírito sabe do quê? Pombagira. E aí Deus falou, eu vou trocar essa identidade. Falei, não, está muito bom do jeito que está. Para que trocar a identidade, Deus? Se ninguém sabe o que eu estou pensando, o que eu estou desejando, ninguém sabe. Essa era eu. E aí na beira do suicídio, Ele falou para mim, eu vou te levantar para libertar cativo. E aí eu falei, então o Senhor liberta a Ceci primeiro. Ceci está só o caco. Tudo quebrado. A fofoqueira, a mentirosa, que divide a igreja, que põe apelido no povo, o ministério de intercessão não presta, o ministério de louvor canta alto demais, a oração da irmã está tudo errada, e eu que sei orar melhor, não sabia nada. E aí Deus começou a consertar a Ceci. E aí Ele me deu uma nova identidade de ministra da palavra dEle, missionária. E quando Ele deu a identidade missionária, eu falei, eu não quero isso não. Eu quero outra coisa, Deus, eu quero ser uma mulher rica. Missionária pobre, só fica orando pelos outros, só fica dentro das casas orando por um, orando pelo outro, isso não é para mim não. E ele falou, tá bom, então vou te dar um currículo para você trabalhar primeiro, depois eu vou fazer algumas coisas aí. Pegar a palavra dele. Ali foi onde eu aprendi que R15 é R15, traficante é traficante, prostituta é prostituta, canceroso é canceroso, pessoa com tuberculose tem tuberculose sim, porque ele curou lá dentro. E hoje eu estou aqui, igreja. A minha vida é circuncidada para o Senhor. Meu corpo é circuncidado para Ele. Só entra as coisas dEle. Se eu ponho essa roupa, Ele falar, não serve, tira e põe outra. Essa identidade que Ele está querendo trazer para cá nessa noite. Essa aliança que Ele mandou pregar, igreja. Essa aliança que Ele está apoiando aí, ó, eu não vou nem apontar, porque eu sei que tem gente chorando aí,
Porque eu estou vendo ele rasgando a identidade de mentiroso. Eu estou vendo ele rasgando a identidade de fofoqueiro e jogando no lixo. E está te dando a nova identidade nessa noite. E o meu Deus, ele não escandaliza a pessoa. Porque se ele escandalizasse, pastor, eu estaria perdido. Mas ele não escandaliza, mas ele fala. E tem pessoas aqui no nosso meio que estão precisando de Deus fazer uma aliança de conserto com essa pessoa. Deus está querendo consertar a tua vida, a tua casa. Está aqui no nosso meio, do meu lado esquerdo. Deus, ele vai consertar, queira você ou não. Porque eu não queria a igreja do Senhor, eu não queria conserto. A vida que eu tinha era uma vida boa. O diabo me escondia de uma tal maneira que eu pecava na porta da igreja e ninguém via. Eu pecava dentro de casa e ninguém percebia, ninguém via o pecado. Mas só que um dia Deus falou, vou te dar uma identidade nova. E hoje essa identidade eu tenho o prazer de apresentar ela por onde eu ando. Porque Deus está querendo fazer isso, pastora, com esta igreja. Ele me mostrava a igreja toda esquartejada. Oh, na Suridalabás. Havia pedaço para todos os lados. E eu vi um corpo assim, ó, se ajuntando, enquanto estava lá em cima. Eu vi a pessoa retorcendo para não entrar no corpo. Mas ele vai trazer o corpo de volta. Porque você sabe quem é o corpo, igreja? Não é isso aqui, banco, piso, altar, não é isso não. O corpo é eu e você. E você está sofrendo porque o corpo está separado. Havia cabeça para um lado, perna para o outro, braço para o outro. Mas nessa noite Deus está juntando isso, igreja. Deus está juntando a igreja dele aqui, metodista aqui em Garapaba, porque ele quer reinar com esse povo, ele quer fazer coisas novas com esta igreja, igreja do Senhor. Eu vejo pessoas retorcendo por causa desta palavra, mas Deus está juntando cabeça, Deus está juntando o braço. Deus está juntando a perna que estava lá fora. Deus está juntando isso nesta noite, ó. E aí vocês vão ver o que Deus vai fazer neste lugar. Porque eu e você somos corpo. Eu e você somos corpo. Eu e você somos corpo. Nós não somos qualquer pessoa. Deus está trocando a tua identidade. E Ele manda dizer para você, filha, aguarda, porque Ele tem uma surpresa para te entregar. E a tua identidade de rejeição, Ele manda dizer para você nesta noite, tu não é rejeitada, mas tu é filha. E eu te escolhi no ventre da tua mãe, tu é filha. Tu não é rejeitada, tu não é enxertada, mas tu é filha do Senhor. E olha Ele trocando aí a tua identidade, ó. E Ele está colocando sorriso nos teus lábios, porque quando Ele trocou a minha identidade, eu comecei a sorrir. E Ele manda dizer que hoje Ele está colhendo as tuas lágrimas, ó. E tu sabe por que está colhendo essas lágrimas? Porque alguém falou para você, chora, chora mesmo, que Ele não vai te ouvir.